Então, dona Zilá Angelina Dalcol, hoje então a gente vai discutir o texto 2 da nossa querida socióloga, antropóloga e filósofa, também crítica literária, Gayle Rubin, né? Pouca coisa essa mulher, né? Pouquíssimas coisas ela é. Então, esse texto 2 de hoje, Pensando o Sexo, é um texto um pouquinho mais leve, né, do que o anterior, porque o anterior é um texto mais teórico, né? O tráfico de mulheres é mais teórico, porque é um diálogo, né, que ela fez com o Marx, o Levi-Strauss e também o Freud, o Lacan. Então, teoricamente, ele é bem mais denso, né? Nesse aqui a gente percebe uma leveza. A impressão que a gente tem é que ela buscou conversar com o leitor, que trazer dados, algumas estatísticas e debater esses dados, essas estatísticas, colocando muito mais o pensamento dela, né, o viés dela. O que deixa o texto leve, né? Assim, eu não li ele, eu já li ele várias vezes, né? Mas assim, hoje na releitura eu não li ele todo, porque a gente vai trabalhar a primeira parte hoje por ser mais extenso, né? A gente vai terminar no próximo encontro. Esse texto, Pensando o Sexo, Notas para uma Teoria Radical da Política da Sexualidade, é um ensaio que ela escreveu em 1984, no auge da sua militância, né, da sua militância feminista, mas também da sua militância lésbica e gay, né? Não era ainda o movimento LGBT lá nos anos 80, como nós temos hoje com todas essas siglas. E era o auge também, né, de um reacionarismo muito grande nos Estados Unidos, né? E a Gayle Rubin, como eu já falei para vocês todos aqui no nosso grupo, ela não é só uma intelectual, né? Ela não vem só, ela só não escreve somente, não faz somente pesquisas, né? Ela não é uma intelectual de gabinete, muito embora ela seja da universidade, né, uma intelectual de ciências humanas, mas ela é da militância também, então ela mistura, né, o útil ao agradável, a teoria com a prática, né? Ela nunca saiu da militância. E ali nos anos 80, né, é o auge do conservadorismo cristão nos Estados Unidos, o auge de um movimento reacionário muito grande que caminhava desde o final dos anos 60. E o auge vai ser os anos 80 com o governo do Ronald Reagan, né? Ronald Reagan, do Partido Republicano, né? Conservador, né, ao lado lá da Margaret Thatcher, ele vai ser um dos principais representantes do neoliberalismo, né? A gente tem lá a Dama de Ferro na Inglaterra e tem o Reagan nos Estados Unidos, né, como representante do neoliberalismo, do Estado mínimo, de fim lá do o questionamento, né, corte de verbas de direitos sociais e até um questionamento da conquista dos direitos civis que foram conquistados nos anos 60 lá por meio dos movimentos de contracultura. Eu quero, antes de falar do texto da Gay Rubin, eu quero voltar aos anos 60, né? Porque não tem como falar de direita cristã, não tem como falar de movimento reacionário, de republicanos ou de Ronald Reagan, sem voltar aos movimentos de contracultura. Nos anos 60, né, digamos assim, esses movimentos eles eclodiram nos Estados Unidos e ganharam corpo em outros países do mundo, como é o caso da França, com maio de 68. Tivemos movimentos estudantis na China, né? Também movimentos em alguns países da América Latina que estavam passando por ditaduras, o próprio Brasil. Mas no caso dos Estados Unidos, onde esses movimentos eles alcançaram de uma forma muito mais ampla, né, os seus objetivos. Os estudantes, os hippies, né, as mulheres, né, lá na segunda onda feminista, e também tem o início ali no ano de 1969 do movimento gay, né, em Nova York, né, e é muito interessante essa questão do movimento gay, porque depois da Segunda Guerra Mundial, né, isso que a Gale vai colocar aqui no texto, houve uma verdadeira caça às bruxas nos Estados Unidos. A década de 50 foi o auge, a década de 50 e 60 o auge dessa caça às bruxas. Principalmente os comunistas, né? Lembrando que era o auge da Guerra Fria, também os comunistas foram o principal alvo aí, né, do chamado macartismo, mas também houve ali toda uma politização do sexo, ou seja, todas as minorias sexuais, não só os homossexuais, mas as prostitutas, né? Todo o sexo não normatizado, todos os indivíduos não monogâmicos ou não casados, né? Fora da égide cristã, pentecostal, né? Que é muito forte lá nos Estados Unidos,
foram considerados suspeitos, né? E com as vitórias consecutivas, principalmente do Partido Republicano, claro que os democratas também governaram nesse momento, o Kennedy era democrata, né? Assassinaram o Kennedy, inclusive, né? Olha só, né? Tomara que não aconteça a mesma coisa com o Biden agora, né? Né? Dá até medo, né? De lembrar do Kennedy agora. Enfim, né? Fecha aspas. Mas assim, os republicanos tiveram vários governos consecutivos ali no pós-Segunda Guerra. Então houve toda uma moralidade, né? As políticas de moralidade, né? As políticas do sexo aqui que ela discute nos anos 50 e 60 foram verdadeiros moralismos, né? Colocados em prática. De que forma? Né, proibindo, de fato, a homossexualidade. Né, proibindo e, de certa forma, punindo a homossexualidade. Como que os gays americanos, né, estadunidenses viviam, né, ali nos anos 50 e 60? Numa vida totalmente, né, escondida, numa vida totalmente secreta, muitos em vida dupla, né? Então eles se encontravam em bares que geralmente eram clandestinos, em boates, e também em locais públicos, né, em praças, em banheiros públicos, né, que eram os locais ali não só de sociabilidade, mas também de encontros amorosos, né, e sexuais, né. Então não havia oportunidade, não havia oportunidade de se relacionar ou mesmo ter intimidade, porque a repressão era muito forte, né, e a moral que vinha do Estado, né, e da religião também. Então, é óbvio que, no caso dos homossexuais que viviam nos estados do interior, nos estados mais conservadores, né, qual era a melhor coisa a se fazer? Ir para Nova York, principalmente, ou para Los Angeles, ou para São Francisco, né, que eram as cidades maiores. Nova York, obviamente, foi uma cidade muito procurada pelos gays, mas a costa oeste muito mais, né, a Califórnia, são Francisco, né, a capital gay do mundo lá na Califórnia, Los Angeles, na Califórnia sempre foi bastante procurada, né, pelos gays e obviamente que hoje por todas as pessoas progressistas, né, as feministas também, porque a Califórnia tem toda uma história com os movimentos de contracultura, né, que eu já vou falar a seguir. Mas, claro, né, saindo do interiorzão, saindo lá do cinturão da Bíblia, imagina o que era ser homossexual morando no Tennessee, por exemplo, no Texas, né? Então é óbvio que Nova York seria mais interessante, mas mesmo em Nova York, né, havia uma perseguição muito grande da polícia, né, haviam lá as batidas policiais que eram muito comuns nesses lugares que eu citei, né? E havia um lugar lá em Nova York, um bar, que hoje é um point, né? Hoje, na verdade, é um museu LGBT, né, lá em Nova York, que é o Stonewall Bar. Né? Em 1969, a polícia de Nova York começou a fazer várias batidas, prender as pessoas, bater nos frequentadores, né? Então, essas repressões foram contínuas da polícia nesse bar. Até que, em um certo momento, né? Na metade ali do ano de 1969, os frequentadores de Stonewall se revoltaram com a polícia e começaram a partir para frente, para cima da polícia, né? E resistiram durante semanas, fazendo barricadas, né? E se defendendo dos ataques policiais. Stonewall, então, marca o início da militância LGBT, né? Marca o início da resistência gay, né? Dos ataques e da violência policial e dessas políticas, né? Do sexo que colocavam a homossexualidade como algo que deveria ser punido, algo que deveria ser superado. E essa moralidade também, né? Essa normatividade sobre as práticas sexuais. E mais saindo aqui da questão dos homossexuais, a gente não pode também esquecer que os anos 60, as mulheres, na segunda onda feminista, elas vão muito além dos direitos pelo voto, elas vão muito além, né, da visibilidade pública, né? As mulheres vão requerer direitos sobre o seu próprio corpo, né? Porque até a década de 60, em alguns estados, ali nos Estados Unidos, ela era ainda propriedade ou do pai ou do marido, né? Então, a segunda onda feminista, ela vai requerer o quê? O eu para as mulheres, o meu corpo, né? Aquilo que as feministas de hoje colocam, meu corpo, minhas regras, né? Eu decido. E a principal bandeira da segunda onda feminista, né, além do direito sobre o próprio corpo, um grande questionamento ao patriarcado, né, é o direito ao aborto também. E elas vão ter um grande êxito, as feministas, né, porque a campanha pelo aborto foi tão exitosa na segunda onda feminista que a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou o aborto em 1973, né.
que até hoje, inclusive, eu busco estudar muito isso, porque foi uma campanha fortíssima. As feministas de todos os estados se reuniram em grandes congressos para pressionar lá, né, o governo e o judiciário na aprovação da legalização do aborto. Então, foi um avanço aí para o movimento de mulheres. A gente não pode esquecer também que os anos 60 foi um avanço muito grande para a população afro-americana, que não era considerada cidadã, né, que eram cidadãos de segunda categoria, haviam as leis raciais em alguns estados, né, nos do Sul, principalmente, nos mais conservadores, né? Então, Martin Luther King e a militância negra, né, em busca aí dos direitos civis, tiveram um êxito bastante significativo. O resultado disso, né, a militância vem da contracultura nos anos 60, mas o resultado disso foi nos anos 70, porque nos anos 70 começaram ali as legislações em prol das mulheres, as legislações em prol dos negros, e pasmes lá, as primeiras legislações a favor dos homossexuais. Então, a homossexualidade sai de uma lista, né, de doenças. A homossexualidade era considerada doença, né? Então, o saber médico vai dar um parecer nos anos 70, colocando a homossexualidade não é doença. E os governos, né, tanto republicanos quanto democratas, né, vão tirar a homossexualidade da ilegalidade nos anos 70, né? Então, tudo resultado lá da contracultura nos anos 60. Então, para você ver como a militância, desculpa, a pressão, elas dão resultado, muitas vezes, né? Às vezes a curto prazo, às vezes a longo prazo. Mas essas conquistas de minorias, elas trouxeram consequências muito grandes, né? Ainda nos anos 70. Eu li bastante isso durante o doutorado, até para falar do que eu falei, o fundamentalismo evangélico que eu discuti no doutorado. E muita coisa que eu li da direita cristã estadunidense é horripilante, né? Bem o que a Gayle Rubin discute aqui. As campanhas pela moralidade, né? Os lobbies que os cristãos fundamentalistas faziam no Congresso americano, pressionando inclusive a Suprema Corte para reverter a lei do aborto, né? A pressão no Congresso, tanto com os democratas quanto com os republicanos, né? Para reverter leis a favor dos homossexuais ou mesmo, né, dos afro-americanos. Então, a década de 70, segundo muitos historiadores dos Estados Unidos, eu gosto de muitos ali, né, como, por exemplo, o Stuart Hoover. O Stuart Hoover, ele é fantástico, né? A década de 70, para ele, é a década do nascimento, né, da direita cristã. A direita cristã, ela já existia, ela já era atuante, né? O fundamentalismo evangélico nos Estados Unidos data desde o século XIX, mas, digamos assim, a década de 70 é que a serpente sai do ovo e começa a picar, a morder todo mundo, né? Que a serpente estava adormecida, o fundamentalismo estava adormecido. Com a contracultura, com os direitos sociais, com os direitos de minorias, né? Essa serpente, o ovo é chocado, ela sai e ela fica aí desesperada para picar o maior número de vítimas possíveis, né? Então, existe uma reação em cadeia, né, dessa direita fundamentalista cristã, né? Cristã por quê? Composta lá pelo neopentecostalismo, né? Pelo pentecostalismo e neopentecostalismo, muito forte até hoje nos estados mais conservadores do sul e do meio oeste, lá dos Estados Unidos, né? Eles não têm bancada evangélica lá nos Estados Unidos, mas eles fazem lobby, eles fazem pressão em cima dos partidos, em cima dos deputados, dos senadores, e eles têm muita influência na mídia também, né? Porque nos Estados Unidos, nos anos 60, que nasce o teleevangelismo. O que é o teleevangelismo? Então, esses pastores que a gente tem na televisão aí discursando, fazendo exorcismo, tipo R.R. Soares, esses canais de crente aí, né, lá que tem na TV aberta, isso na verdade é uma cópia cuspida e escarrada dos Estados Unidos. O televangelismo veio dos anos 60 lá, né? E ficou bastante popular na América Latina, né? Porque esse pessoal, né, essas religiões, elas fazem missão. Né? A principal, digamos assim, lugar de missão, o quintal de missão desses pentecostais americanos, durante ali os anos 70, 80,
foi a América Latina, né? E o Brasil foi um grande mercado, né, para esse pentecostalismo fundamentalista. Mas aí é bom que eu até lembrei um pouquinho da minha tese. Por que eu dei esse giro todo, né? Para a gente entender o contexto que a Gale escreveu, né? Então, ali em 84, Reagan já estava no poder, Reagan era cristão evangélico, né? Se eu não me engano, ele era metodista ou batista, não me lembro. E dentre as pautas do Ronald Reagan era justamente, né, pressionar o Congresso para, de certa forma, esses indivíduos, essas minorias que conquistaram direitos nos anos 70, né, eles deixassem de ter esses direitos reconhecidos, principalmente as feministas, as mulheres, aí, né, a questão do aborto foi uma pauta forte do Reagan, mas também os homossexuais, né? E nos anos 80 tem um que a mais ainda, que deixa aí o estigma gay, o estigma aos homossexuais mais intenso ainda, que é a epidemia de AIDS, né? Então, em 84 era o início da epidemia de AIDS. A maior parte dos homossexuais foram infectados, né? E no senso comum ali dos anos 80, né, acreditava-se que era uma doença de homossexuais, a chamada peste gay, né? Ninguém sabia, de fato, como o vírus era transmitido, né? Então, criou-se um estereótipo enorme sobre o HIV. Hoje a gente sabe que isso é uma grande balela, né? Qualquer pessoa que não se proteja, independente se é heterossexual ou homossexual, digamos aí, que se expõe, né, a fazer sexo sem proteção, pode ser contaminado, né? Hoje a gente sabe disso. Mas lá nos anos 80, e você viveu nos anos 80, acredito que você lembra disso, né, Zé? Então era um estereótipo, um estigma enorme, né? Então a Gale escreve nesse contexto, né? Um contexto aí onde as lutas feministas mais radicais dos anos 60 haviam cessado, né? Mas um novo fantasma aí emerge, né? Para assustar aí as minorias e os progressistas, que é essa direita conservadora, né? Republicana também, mas principalmente evangélica. E eles aprovam várias leis, inclusive, né? Tem muitas leis que passam pelo Congresso, e ela vai citar essas leis aqui no texto, né? Ao longo dos anos 70, muitas delas são colocadas em prática. É claro que vai variar de estado para estado. A gente sabe que nos Estados Unidos os estados têm mais liberdade para gerir as suas legislações. Existem estados muito conservadores, assim como existem estados mais liberais, né? Tipo, não dá para comparar a Califórnia, que é super liberal, super progressista, com o Tennessee, com o Texas, né? Com o Kentucky, né? Do meio oeste, ali, que são ultraconservadores, o cinturão da Bíblia, né? É dessa designação que a gente coloca até para entender o fundamentalismo americano. E fazendo esse levantamento e sendo lésbica, né? Porque a Gale é homossexual e, enfim, filósofa, intelectual, ela achou necessário, então, fazer uma discussão, falar francamente com o leitor. Precisamos falar francamente sobre, né, essa moralidade sobre o sexo, né? E criar armas, né? Criar mecanismos para derrotar essa moralidade, né? E qual é esse mecanismo? Deixarmos de essencializar o sexo, porque o sexo ele não tem que ser analisado, ele não tem que ser visto como algo natural, né? Não é algo natural. É algo natural no sentido que, né, a biologização do sexo, a genitália feminina e masculina são endeusadas, são colocadas num altar, né? São vistas ali como a única possibilidade de viver, né, de se integrar do indivíduo. Não necessariamente isso, né? Isso é o essencialismo sobre o sexo. Não é porque eu tenho uma vagina ou porque eu tenho um pênis, né, que eu vou querer viver, né, dentro das práticas e dentro das representações femininas ou masculinas, ou porque eu sou mulher que eu vou ter que me sentir atraída por um homem ou vice-versa, né? Então, uma coisa que é importante, segundo a Gale, é separar o que é sexo do que é gênero, né? E o que é sexo não é natural para ela, né? Não é natural. A gente não pode encarar a biologia como uma coisa natural. A biologia ela não é natural. Aí que está a questão que dificulta tanto o entendimento
obviamente que das pessoas comuns, né, dentro do senso comum, mas muitos intelectuais também, né? O grande erro, inclusive, de algumas teóricas feministas, segundo a Rubin, né? Porque muitas colocaram o gênero como uma construção social, a nossa socialização, né? E aqui a Gale, inclusive, ela fala, ela resgata um autor que ela gosta muito, que é o Lévi-Strauss, né? Como um resultado do parentesco. É isso também, é a socialização também, né? São os valores sociais, é a construção social. Mas não é isso só o gênero, né? É muito mais, né? São mecanismos que são construídos como uma verdadeira verdade sobre o indivíduo, verdade sobre o sexo, né? Aí ela faz um debate legal com o Michel Foucault também, né? O Michel Foucault foi um autor muito importante nesse sentido. Ele desessencializou o sexo, ele tirou uma verdade que foi imbuída sobre o sexo. E aqui também entra, de uma forma muito clara, a questão da biologia, né? Nós nomeamos as partes do nosso corpo, nós nomeamos cada pedaço do nosso corpo e damos um significado para cada parte do nosso corpo. E é óbvio que isso vai acontecer com a genitália, né? Então, existe uma verdadeira ditadura na nossa sociedade em relação à genitália, feminina e masculina, porque é colocado um significado sobre essa genitália. Obviamente que dentro de uma questão de poder, de hierarquia, né? Óbvio que o pênis entra aí como um significado que constrói uma verdadeira dominação, um verdadeiro poder sobre os indivíduos. A gente falou isso no encontro passado até, em relação lá à proposta freudiana, né, da psicanálise. Mas não que a genitália feminina não construa esses significados também. Né? Na maior parte das culturas, na maior parte das sociedades, se constrói o que ela chama de essencialismo do sexo, né? A essencialização do sexo. Aí está o grande erro, né? Porque a partir do momento que se essencializa o sexo, se normatiza, se coloca normas para o sexo, né? E isso se torna um grande problema, porque prende as pessoas, né? Prende as pessoas aí em práticas, né, que devem ser consideradas corretas ou, entre aspas, normais, e também as práticas que, né, devem ser deixadas de lado, ou também, né, podem ser consideradas como comportamentos desviantes ou comportamentos não aceitos. E durante toda a nossa história moderna, né, contemporânea, isso foi uma verdade. E é muito legal nesse texto que ela historiciza também. Ela fala, olha, esse padrão de sexualidade que nós temos hoje no Ocidente, da heterossexualidade compulsória como uma norma, é algo muito recente. Isso data da modernidade, da industrialização, né, da urbanização, das sociedades complexas, né? Não necessariamente que esse termo existia, né, em sociedades pré-modernas, né? Na antiguidade, por exemplo, na Idade Média. Né? Existia uma associação de práticas sexuais com o pecado, mas não uma associação de práticas sexuais com o desvio, com patologia, né? Com normatividade. Quem vai construir o desvio, a patologia, uma normatividade sobre o sexo é a ciência, né? O saber médico, o saber psiquiátrico, a psicologia, né? É a modernidade, são os mecanismos de controle e de punição da modernidade. Né? E aqui, obviamente, que ela está fazendo um diálogo muito importante, bastante aprofundado, com o Michel Foucault. Né? É a proposta do Foucault lá no volume 1 da História da Sexualidade. Né? Qual que é o primeiro capítulo do volume 1 da História da Sexualidade do Foucault, Zilar? Ele se chama Nós Vitorianos. Né? Deixa eu ver se eu estou com o livro aqui. Eu gosto tanto desse livro. Não sei se você já leu ele, eu tenho ele aqui. Ó. Eu acho que você deve ter uma olhadinha já, né, se eu não me engano. Não, eu não li ainda, Matheus, História de Sexualidade. Mas a Ouvi Rubin, falar muitas ela vezes, é né? uma Mas nunca Foucaultiana de li. carteirinha, digamos assim, sabe? E aqui o primeiro capítulo do volume 1 da História da Sexualidade, o Foucault vai falar do século XIX no volume 1, né? Ele tem uma proposta para cada volume. Mas aqui, nós vitorianos e a hipótese repressiva. Nós vitorianos, ele vai estar falando do século XIX, que é o século vitoriano, né? Vitorianos, vamos lembrar lá da rainha Vitória, né? Da austeridade sobre os costumes, sobre a tradição, sobre o corpo.
Rainha Vitória, né, foi a rainha que mais tempo esteve à frente lá do Império Britânico, né, o reinado onde o sol nunca se punha. Além do auge do imperialismo britânico no mundo, foi o auge da moralidade também, né? Inclusive da castração de algumas mulheres, né? Em alguns lugares do Império Britânico se castravam as mulheres, cortavam o clitóris, né? Porque a mulher não tinha direito aí ao exercício do prazer sexual. Os homossexuais, eles eram presos, eram condenados, havia os expurgos, né? As leis de condenação à sexualidade que fugia aí a essa ética vitoriana, né? E o Foucault ele coloca o seguinte, né? Não é que a sociedade em si passou a punir mais o sexo, né? Porque o sexo, desde o cristianismo, né, ele já foi normatizado. Ele já foi colocado dentro de um patamar de vigilância e de desconfiança. O próprio cristianismo contribuiu com isso. O que acontece a partir do século XIX, né, é que as instituições elas se aperfeiçoam nos mecanismos de poder, de controle e de punição sobre o sexo, né? Então, esse sexo vitoriano nada mais é, né, do que um momento onde as instituições e os saberes vão falar muito de sexo, vão falar muito sobre o verdadeiro sexo. E esse verdadeiro sexo é o sexo normatizado, é o sexo que o médico vai instituir como uma verdade, que o psicólogo vai instituir como uma verdade, né? Que as instituições normatizadoras do Estado vão imputar sobre o sujeito, né? E, nesse sentido, criam-se as terminologias que são modernas, né? Que são muito recentes. Heterossexualidade, homossexualidade, travestismo, né, pederastia, enfim, são termos aí desses saberes da modernidade, né? Então, aí, são os novos mecanismos de controle. Quando Foucault fala que a homossexualidade é uma invenção, aliás, que a heterossexualidade é uma invenção do século XIX, o que ele está dizendo? Antes do século XIX não existiam esses termos médicos, esses termos científicos, né? E esses termos científicos eles foram muito mais duros no sentido de classificar o sujeito, normatizar o sujeito, do que as sociedades anteriores, as sociedades pré-modernas. Porque as sociedades pré-modernas, elas enxergavam o sujeito pelas suas práticas, mas não pela via da ciência, mas pela via da religião. Né? Então, por exemplo, o homossexual, essa palavra não existia antes do século XVIII ou XIX. Né? O homossexual não era visto como um doente, ele era visto como um pecador. Né? Então, quer dizer, ele que acerta as contas com Deus. Você pode fazer as práticas que você quiser aqui na vida, que Deus nos deu o livre-arbítrio. Né? Mas depois da morte, o inferno te espera, no máximo o purgatório, né? Então aí você acerta suas contas com Deus. Só que daí sai o padre da jogada, é aquela coisa, né, Zilá? O que é mais interessante, na tua opinião? Depois eu vou abrir para você responder isso para mim. Sai o padre da jogada, sai o confessionário, sai a Bíblia da jogada, dá licença, padre, mas agora o cientista vai tomar o teu lugar. Né? E entra o cientista, entra o médico, entra o psiquiatra, né? Agora a tua conversa não é com o padre mais, mas é com o médico, é com o cientista, né? Então, quer dizer, é o cientista que vai editar uma verdade sobre o seu corpo, com o que você deve fazer, o que você não deve fazer, né? O que é correto, o que não é correto. Né? Então, é interessante nós entendermos esse processo de modificação. Né? É muito recente esses termos e essas normas sobre o sexo. É muito recente essa classificação das sexualidades que nós conhecemos hoje. Né? E o Foucault ele foi o pioneiro nesse estudo. O que a Rubin está fazendo nesse texto? A Rubin está resgatando as discussões do Foucault para entender aí, né, esse clube da moralidade, né, que a direita cristã construiu nos anos 80, nos anos 70 e nos anos 80. Porque não é só um movimento de reação religiosa, é um movimento político. Por isso, políticas do sexo. Né? Esse pessoal não fica só na igreja, lá na religião evangélica. Eles fazem pressão no Congresso, né? Eles fazem lobby, eles pressionam o judiciário, eles têm cargos de poder dentro do Estado. Né? Então, aí ela vai enxergar essa reação conservadora como uma verdadeira política, uma política normativa, calcada nos saberes, calcada no saber científico, principalmente. Por isso que a gente não deve endeusar muito a ciência, porque a ciência melhorou muito a vida das pessoas, mas a ciência fudeu muito. Nossa, primeiro palavrão que eu falo, agora gravou já, não tem jeito, mas ferrou muito com a vida da gente também, né? Mas eu quero, Zilá, saber um pouquinho de você.
o que você acha assim sobre essa questão que eu coloquei agora? Né? Sai o padre, entra o médico, né? Essa troca aí, com quem que você ficaria? Quem que seria menos pior, Zé? Olha, pensando bem, eu acho que é o médico. Não sei, porque talvez ele tenha um pouco mais de fundo científico, né? Mas eu acho que nenhum nem outro, né, como se diz, eles aliviam para, né, a população gay, ou toda essas categorias aí que eles, né, categorizaram, que eles, né, classificaram. E daí depois também, né, tem o psiquiatra, que já também vê de uma outra forma, de um outro ângulo, e também classifica. E daí tem a normatividade, né? As leis, realmente a pressão, ela foi muito grande, né? Muito grande. Mas entre o padre e o médico, eu acho que eu ficaria com o médico. Mesmo ele instituindo também um saber e um dever sobre você e sobre o seu corpo. Com certeza, mas eu não sei, dá a impressão que a parte religiosa, ela te incute muita culpa, Na verdade, essa e é questão, mais né? dogmática, né? E é mais dogmática. Ela é bastante Enquanto dogmática. No que a caso aí da medicina... ciência, até voltando à questão da ciência, essa ciência vitoriana que o Foucault fala, ela é do século XIX, da primeira metade do século XX. Né? Mas a ciência, na segunda metade do século XX, ela fez uma meia-culpa, né? Tanto que o próprio saber médico mudou radicalmente, né? E fez essa meia-culpa e retirou a homossexualidade da classificação de doenças, por exemplo, e a transexualidade também, hoje, né, agora recentemente. Então, a ciência ainda esteve aberta a mudanças. A religião não, né, Zila? Uhum, é A gente verdade. percebe que a religião até hoje tem uma grande dificuldade, né, devido aí à tradição e devido aí ao dogmatismo. Sim. Por que esse texto ele é interessante? Né? Porque a Rubin, ela é uma intelectual política, né, acima de tudo. Né? Ela geralmente ela vai à prática, né? Ela não fica só na teoria, mas é impressionante como os elementos que ela traz aqui, né, a história daquele momento que ela estava vivendo, parece que é hoje que a gente está vivendo isso, né? Esse texto é de Sim. 1984, ele tem 36 anos, quase 40 anos, né? Ele é de uma atualidade, ele é de um, assim, os elementos aqui, a caça às bruxas que ela traz, os lobbies políticos, né, das bancadas conservadoras, a questão do fundamentalismo religioso, a reação da extrema-direita, né, que ela assistiu ali na era Reagan, cara, é o que a gente está vivendo hoje. Né? Veja o próprio Estados Unidos hoje, o país da Gale. A Gale é viva ainda, né? Ela está muito bem, diga-se de passagem. O que ela deve estar achando do que está acontecendo agora lá, né? Então, quer dizer, Verdade. parece que o que ela viveu ali nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, falou, cara, o Trump representa tudo aquilo que eu vivi naquela época. Ela deve estar pensando isso, né? E o Certeza. quão esses valores, né, morais, religiosos, e claro que aí não é só o sexo, não é só o corpo, aí entra outras questões de raça, de etnia, de classe social, que é importantíssimo também, né? Mas daí o foco nosso aqui é o sexo, é gênero, né? Senão a gente vai ter que montar um grupo de estudos para cada coisa, para discutir classe, para discutir questões étnicas, o que é muito legal também. A gente pode fazer isso em 2021. Né? Mas a questão do sexo entra nessa pauta também, né? A maior parte dos eleitores do Trump são desse viés aqui que ela está colocando no texto. São pessoas muito conservadoras, né? Cristãs, a sua grande maioria, né? Evangélicas, fundamentalistas, dependendo aí do estado, né? E a questão da qualquer indivíduo livre, qualquer indivíduo fora de uma norma sexual, de uma norma construída no padrão heteronormativo, é algo que assusta muito essas pessoas. Assusta porque tira, né, toda a zona de conforto. Né? Aí entra na questão, o ser humano está acostumado, né, segundo William Reich, com o conforto, com certeza. Né? Quando você tira essa certeza, quando você tira esse conforto,
essas pessoas elas perdem a identidade, elas perdem a razão de viver, de acreditar em alguma coisa, né? Então, tudo que quebre o status quo acaba incomodando profundamente e, dependendo aí do grupo social, desencadeando uma reação em cadeia, né? E hoje a gente assiste isso por meio da política, né? Ou da falta de política, né? Porque a política ela é a inteligência, né? Ela é o debate. Se a gente volta lá para o viés grego do que é política, né? A Hannah Arendt coloca o seguinte, né? Se a gente quer definir o que é democracia, né? Aqui eu me permito umas aspas aqui para falar um pouco da Hannah Arendt. Se a gente quer definir de fato o que é democracia, a gente tem que voltar ao conceito grego, né? Não a forma como os gregos viviam, não, mas assim o conceito de política dos gregos. O que era política lá para os atenienses? Né? Política é problematizar a coisa pública, é debater a coisa pública, ouvir o contraditório. Né? Os cidadãos atenienses eles podiam discordar de um do outro, mas eles ouviam o contraditório, né? Depois eles respondiam, né? A argumentação é importante, né? O debate e a pluralidade de ideias. E também, né, em relação à administração da polis, da cidade-estado, é a presença física, digamos, a vigilância cotidiana de como a cidade está sendo administrada, é participar da coisa pública, né? Não é só escolher representantes, mas fiscalizar os representantes e participar cotidianamente do debate público, ouvindo o contraditório. Né? Então, a forma grega de fazer política, isso é ser cidadão. A forma grega de participar da coisa pública, ela se perde na modernidade, segundo a Hannah Arendt. Né? Por quê? Porque os indivíduos vão estar muito mais preocupados no mundo moderno consigo mesmos, com suas vidas, com os seus projetos pessoais, né? Com o seu trabalho, e eles não vão dar importância para a coisa pública, né? Então, o que eles vão fazer, né? Já que eles estão muito mais preocupados consigo mesmos, eles vão querer segurança. Nessa sociedade moderna, o cidadão, né? Ele vai querer o quê? Segurança. Segurança para sua vida, para sua propriedade, para sua família, né? Mas o Estado vai continuar existindo, a governança vai continuar existindo. Só que eu, homem da modernidade, eu vou me retirar da vida pública e eu vou terceirizar, né, essa vida pública, essa participação política, esse debate da coisa pública para alguém. Né? Então, eu vou escolher lá um representante político, né, ele governa lá, ele decide por mim, e o que importa é a minha segurança, a minha vida, a minha propriedade. Né? E daí a Hannah Arendt coloca o seguinte, isso acaba construindo na modernidade uma verdadeira despolitização do homem, um esvaziamento da política. Né? Então, o homem político da Grécia clássica se perde na modernidade, se esvazia na modernidade. Né? E isso é um grande problema, porque isso, na verdade, esse esvaziamento político pode dar lugar, né, a todo tipo de tirania, todo tipo de totalitarismo. É claro que é uma leitura muito peculiar da Hannah Arendt, que ela tem uma preocupação de estudar os regimes totalitários, né, que ela viveu, que ela foi vítima. Né? Então, para explicar o fascismo, para explicar o autoritarismo, ela recorre ao viés grego de política e como que esse viés se esvaziou na modernidade. Né? E a gente está assistindo esse esvaziamento, né, hoje. Né? A Gayle Rubin assistiu esse esvaziamento ali nos anos 70, nos anos 80, com o fundamentalismo da direita cristã. E hoje a gente está assistindo isso novamente. Né? Então não tem como separar corpo, não tem como separar o eu, a sexualidade de uma causa política, que envolve aí direitos sociais, direitos individuais, né? Envolve práticas, né? Envolve aí todo tipo de liberdade do indivíduo. Não está separado de questões étnicas, de questões de classe. Né? Numa sociedade plural e democrática, né? Os direitos sexuais e as liberdades sexuais elas têm que ser garantidas, segundo aí a Gayle. Né? Não há de haver aí uma política do sexo que normatize o sexo, que institua lá uma pauta do que se deve e o que não se deve fazer. Né? Então, esse texto da Gayle, do ponto de vista político, ele é fantástico. Ele vai muito além da questão do gênero, do que é sexo e de gênero. É a questão política, das liberdades individuais, das práticas individuais. Você quer comentar, Zila, alguma coisa? Não, estou bem. Estou entendendo bem, porque eu li, né, este texto, mas
assim a gente fica com muita dúvida, né? E eu estou conseguindo assim entender. Não tenho assim muito o que comentar. Eu tenho assim algumas coisas pontuais só, mas não, eu acho que não é assim necessário. Umas coisas que Você eu achei marcou aí o interessantes. texto alguma coisa? Fez algum destaque que você queira recuperar? Eu não sei se você vai falar hoje ainda sobre as feministas, Essa primeira parte agora, né, que é mais porque vai deixar histórica, para a segunda, né? Sobre as feministas que eu fiquei assim bem surpresa em saber que tinha feministas conservadoras, né? sim, né, E outra coisa também que eu achei interessante, que como a retórica feminista, ela foi usada de uma maneira, até pelo Papa, né, João Paulo II, muito interessante essa parte aí. É. existe todo tipo de feminismo, né, e é a grande briga hoje no movimento de Mas mulheres. se você não for falar disso hoje, Não, fica eu para posso dar um outra. pitaco já, né, assim, adiantando já. Existem vários tipos de feminismos, né? O feminismo, na verdade, sei lá, se a gente for analisar a raiz dele, ele é branco, ele é de classe média, né? Ele é de mulheres brancas dos Estados Unidos, da Europa, né? Então, quer dizer, não é um feminismo plural no primeiro momento, né? Hoje se fala em feminismo negro, em feminismo indígena, feminismo islâmico, né? Mas lá no início do movimento, não, era um movimento de classe média branca mesmo. Depois que, né, ele se abriu e colocou essas pautas, até da questão das mulheres trans, né? Enfim, tem muitas feministas que não aceitam as mulheres trans, que não reconhecem as mulheres trans como mulheres, enfim. Existem sim as feministas conservadoras, as feministas católicas, as feministas evangélicas, né? Garanto que disso você não tinha feito muita leitura, mas existe Não, o feminismo conservador com toda certeza. Né? A Gale, na verdade, ela sai disso. Né? Ela, na verdade, ela não vê o feminismo fora da subversão da identidade. Né? Se não tiver uma subversão da identidade, né, desses microfascismos, né, dessas identidades construídas e autoritárias, não tem sentido aí um feminismo original, de fato. Né? Não existe nenhuma militância que fique na norma para ela é militância. Né? E é claro que aqui ela vai falar dos homossexuais também, porque existe um movimento gay mais conservador, assim como existe o movimento gay mais aberto. Né? O movimento gay mais conservador ele é até aceito pela sociedade, né? Tanto que ela vai falar aqui nos anos. Deixa eu até achar a página. Não sei se você está com o teu PDF aí, mas eu ó, gostaria até de ler essa parte, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui só. eu tenho meu PDF aqui, se o meu computador abrir, quero ver. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Achei, lá. Ali na página 87, bem no finalzinho ali, né, que ela vai falar da questão da homossexualidade, que é mais aceita, né, e da homossexualidade que é estigmatizada e até hoje, né, vista como uma patologia. Final da página 87. 87? Uhum. O último parágrafo aí fala o quê para você, só para a gente se situar? Eu não tenho essa página aqui, eu tenho até a página 54, Ah, mas 53. é que na verdade o PDF que eu passei para você é outro. É o mesmo É, texto, é o mesmo texto, mas não é do livro. É o artigo que ela publicou avulso numa revista, por causa disso. uhum. É o mesmo Mas eu texto. li qualquer coisa sobre os gays conservadores, inclusive sobre os gays machistas. Eu achei muito, muito sensacional os gays machistas. Mas isso é interessante a gente pensar isso. A gente estava falando das mulheres, né? Mas tem a questão dos gays Mas eu, já, também. eu até anotei, Mas mas eu assim, não vem de lembro. uma questão de edição. Esse texto que eu passei para vocês é o mesmo texto, mas foi fora do livro. Aqui, na verdade, é dentro do livro, da coletânea, né? Dos textos dela. Então eu vou ler para vocês, só para a gente refletir sobre essa passagem, né? Que ela fala da homossexualidade. Olha, os casais em concubinato, a masturbação e algumas formas de homossexualidade
estão se aproximando gradualmente do comportamento aceitável. Então, ali nos anos 80, né, a medicina já tinha tirado a homossexualidade da classificação de doenças, né, as primeiras legislações pró-homossexuais estavam sendo colocadas, até pela militância gay, que começa a ficar muito forte nos anos 80. Então, os americanos, os estadunidenses, já estavam começando a olhar os gays de uma forma menos abjeta. Não que não fosse ainda abjeta, mas ainda era menos do que nos anos 60, por exemplo. Né? Daí ela coloca isso. Né? Só que daí ela abriu um parênteses e coloca o seguinte: a homossexualidade, em grande medida, ainda permanece do lado mal da linha, mas quando ela se dá entre um casal monogâmico, a sociedade está começando a reconhecer que é dotado de amplo espectro de interação humana. O que ela quer dizer? Quando é um casal monogâmico, né, casado, lá normatizado, bonitinho, como qualquer casal heterossexual, a sociedade ela olha de uma forma menos pejorativa. Ah, deixa eles, né? Eles não incomodam ninguém. Eles fazem o que eles têm que fazer lá na intimidade deles, dentro da casa deles. Aquela coisa, não beija na minha frente, não tem intimidade na minha frente, beleza. Deixa eles quietos lá, né? Não incomodam ninguém, são monogâmicos, é um casal, né? A diferença é que eles não são homem e mulher, mas deixa eles quietinhos. Você já ouviu alguma vez esse tipo de discurso? Já, É, muitas vezes. né? Tá, quando é Muitas vezes. esses tipos de gays mais fofinhos, né? Mais queridinhos, mais, né? Engomadinhos, né, Zé? Daí a sociedade até engole, né? Ela até engole, ela até faz vistas grossas, né? Agora, né? Agora a gente vai sair disso, né? Daí ela coloca o seguinte: agora a homossexualidade promíscua, sadomasoquista, fetichista. Então, o povo que gosta de um sexo selvagem, de uma pegação, que gosta de fazer sexo com vários parceiros, né? Aqueles que gostam do negócio mesmo, né? E aí entra a questão da transexualidade também, né? E os encontros intergeracionais, né? Tipo um homem mais velho, igual eu, né? Que tenho 37 anos, que gosta de um menino de 18, né? Um jovem, né? Intergeração, aí já é problemático, né? Aí esse tipo de sexualidade desperta reações de horror. Aqui ela está colocando, despertam reações de horror, sendo percebidos como incapazes de envolver afeto, amor, liberdade, escolha, gentileza e transcendência. Esse tipo de moralidade sexual tem mais em comum com as ideologias racistas do que com uma verdadeira ética, né? Porque ela concede uma virtude aos grupos dominantes e relega, aliás, o vício aos desprivilegiados. Ou seja, os vícios, a decadência, a depravação, aqueles que têm que jogar na fogueira mesmo, que são os devassos, né? São esses casos aqui que ela citou, né? Todo tipo de homossexual que foge aí à monogamia, à normatividade, né? Então a gente percebe que esses valores da heterossexualidade, que é o casamento, que é a monogamia, esses valores conservadores que vocês heterossexuais sofrem muito, a mulher principalmente, né? Que é a monogamia e o casamento, esse discurso normatizador, ele é muito forte no mundo homossexual também. O homossexual aceito é aquele que é normatizado, aquele que é mais masculino, inclusive, né? Aquele que é mais afeminado, né? Aquele que é mais namorador, digamos assim. Eu não gosto da palavra promíscuo, porque isso é muito pejorativo, mas que é mais namorador, que tem vários parceiros, esse já é visto como uma bruxa que deve ser queimada, né? Porque desperta horror e pavor nas pessoas. Então, é esse sexo fora do padrão, né? Que sempre foi muito mais estigmatizado. E aí que aqui pega também os heterossexuais, né? As prostitutas ela fala bastante, né? As profissionais do sexo, elas são colocadas no mesmo patamar dos homossexuais aí, entre aspas, pervertidos ou promíscuos, né? Porque elas, na verdade, fogem totalmente dessa normatividade, dessa monogamia, né? E aqui entra uma discussão muito pertinente também, né? A nossa sociedade, ela classifica, ela essencializa o sexo, ela normatiza, mas ela enxerga pelo buraco da fechadura também, né, Zé?
Na Sim, claro. verdade, ela é bastante hipócrita, porque ao mesmo tempo que existe toda essa normatização, agora vamos falar das mulheres um pouquinho, né? Sobre os heterossexuais, eu quero discutir um pouco. Existe toda uma normatização de família, de tradição, de valores morais, né? Mas a própria Gale, não só ela, né? Mas outras teóricas feministas, a Susan Bordo, você já leu a Susan Bordo lá com a professora Marlene Tamanini. Você esqueceu, eu acho, mas você já leu. É, e a O peso senhora dos anos faz esquecer. e a senhora já leu também lá a Beatriz Preciado, né? O texto Jung da Beatriz Preciado, com a Isso. professora Miriam Adelman. Você Sim, mas assistiu várias aulas e você leu essas mulheres aí. sim. Né? O que todas elas dizem? Se a prostituição existe, se a venda do sexo existe, é porque existe um grande público que procura esse prazer fora das instituições, como, por exemplo, o casamento. Então, quer dizer, se essa moral existe, essa moral é muito frouxa. Né? Por que ela é frouxa? Porque ela não dá conta, de fato, de moralizar o sujeito. Porque se desse conta de moralizar o sujeito, não existiriam os bordéis, as casas de sexo ou a prostituição. Né? Então, aí, as próprias teóricas feministas, elas desconstroem esse moralismo. Não sei se você concorda. Não, mas é isso sim. É isso sim. É o caso, É, né, daquele, digamos, eu vou dizer só um exemplo, é o caso daquele pai de família que, perante a sociedade, perante a família, ele é o senhor, né? E entra dentro dos moldes ali, mas depois, em outra ocasião, ele podendo dar a escapada dele, ele dá tranquilamente, né? E ainda depois que ele faz aquele ato lá, ele, numa outra reunião perante essa outra sociedade que ele tem que vestir a personalidade dele assim, de mais, entre aspas, mais santo, ele vai falar mal daquilo que ele praticou, né? Não sei se exato. você me entendeu. Não, mas isso é a prática. E é uma prática que, muito antes de ler essa mulherada toda aí da teoria feminista, é claro que elas ajudam muito, a gente tem que entender muita coisa, né? Elas são ótimas nesse sentido. Mas muito antes de ler todas essas mulheres feministas aqui, na prática, na nossa vida cotidiana, no nosso senso comum, a gente já sabia disso, né, Zila? A teoria só Claro, veio colocar algo que na prática a gente já tinha conhecimento, né? a pessoa sabia, claro, isso é a coisa mais corriqueira que tem, né? Como diz lá não sei se é contos, textos ou do Nelson Rodrigues, né? Ele sempre toca nesses assuntos, O Nelson né? Rodrigues ele é fantástico para analisar essa questão da Nesses hipocrisia, assuntos, né? Uhum. da É a vida, promiscuidade é a realidade da vida. de como aí existe uma moral, mas existe sempre o buraquinho da fechadura ali, né? Uhum. E o Nelson Rodrigues é fantástico. Muitas feministas não gostam dele, né? Porque enxergam no Nelson Rodrigues aí uma representação muito objetificada da mulher e muito machista. Não deixa de ser, com certeza. Né? Mas assim, ele está retratando o que é a cultura brasileira, Mas né? A ele está nossa cultura tentando brasileira ver. é patriarcal, objetifica a mulher, é machista, né? É hipócrita e é violenta, né? É violenta. É só a gente analisar o que aconteceu essa semana lá no caso daquela moça, né? Daquela sentença jurídica absurda. Eu achei que era mentira aquilo, eu achei que era fake news. Né? Depois, não, porque tem muita coisa que eu desconfio, daí eu procuro fontes, né? Procuro conhecer. Eu não tinha entendido do que se tratava. Agora, Depois veio. estupro culposo, eu falei, não, isso não existe. Não existe isso. Não precisa nem ser advogado, ser jurista para saber disso. Isso daí é uma coisa absurda. É uma abominação jurídica, né? A Marilena Chauí Uhum. fala da abominação cognitiva, então Você vamos falar de usou uma abominação um jurídica. termo bem apropriado, uma abominação jurídica. Em Deixa eu só te... tempos de extremismos, né? Não é assim por acaso que esse tipo de coisa aparece, né? Loucura. É porque pare e pense, né? Culposo, não há intenção, quando não há intenção. Cara, como é que não há intenção de estupro, né? Se não há intenção de estuprar, o pau não tem que estar duro, então, né? Desculpe a palavra, mas, né?
Sei que isso está sendo gravado para os meninos assistirem depois, mas se não há intenção, então o negócio tem que ficar mole, então, né, para não haver intenção. Ou eu estou errado? Nós estávamos falando com o Gustavo hoje no café da manhã, ele disse, mas mãe, como que não é culposo? Como que não é doloso? Como é que é culposo? Então, ele dizia, não aconteceu a ereção. Pois é, né? Assim, e aí entra na questão da nossa sociedade falocêntrica, né? Eu quero até abrir umas aspas para voltar à psicanálise, que é o que a gente estava falando na aula passada, né? A nossa sociedade falocêntrica mesmo, né? Que legitima somente o prazer do homem, né? Que legitima somente lá o gozar masculino, e desqualifica todo tipo de prazer vindo da mulher, né? Tem muitas mulheres, inclusive, que se sentem vergonha, né? Que sentem medo de falar de sexo, de falar do próprio corpo, de falar de masturbação. E essa moça, inclusive, foi corajosa de ir à mídia, de colocar esse absurdo na mídia. Mas quantas milhões de mulheres não foram violentadas, não foram estupradas e nunca nem ficaram sabendo disso, né? E se calam, né? E se calam e se escondem, que tem vergonha, né? Porque essa daí foi estuprada, né? Como as próprias mulheres legitimam essas violências, as mulheres conservadoras, as nossas antepassadas, se foi estuprada porque se deu o desfrute, né? Porque estava usando uma roupa muito curta, onde já se viu, tem mulher que procura também. Quantas vezes eu já ouvi isso na minha família, as minhas tias viviam falando isso, eu duvido que você nunca tenha ouvido isso, Zila. O que mais eu ouvia sempre. Porque a mulher, você que foi moça nos anos 70, que foi uma jovem naquela época, com certeza tua mãe falava, minha filha, não use roupa curta, né? Porque moça direita não pode usar saia curta, tem que se comportar, tem que se dar o respeito. Tenho certeza que você vivia ouvindo esse tipo de coisa. Sim, tinha todas essas recomendações. Inclusive, na hora de sentar, né? Sentar de maneira assim que não... Sempre com as pernas unidas, né? Você acredita que até para dormir a gente tinha que dormir vestido? Você não Mas, podia assim, dormir com uma pouca roupa. dúvida, assim, se sinta livre para falar, né, Zila? É claro, mas, assim, uma dúvida, mas, assim, e na hora da intimidade, assim, com o esposo, essas mulheres lá da geração da sua mãe, por exemplo, como é que fazia? Era tudo dentro daquelas normas, né? Daquilo que prescrevia, digamos, a medicina, a religião. Era o sexo, né? Meio sem prazer para a procriação. Se E bem que isso, quando eu casei já em 70, já era um pouco mais liberado, né? Mas acho que com minha mãe era assim, coisa bem velada mesmo, bem íntima, bem dele só, né? E não abria para ninguém, e bem dentro das normas, daquilo que deveria ser o ato sexual, né? e você sabe que isso me faz lembrar, né? Eu quero voltar para o texto da Rubin, inclusive quero mostrar aqui um quadro comparativo que ela traz. Isso me faz lembrar, inclusive, a Mari Del Priore tem muitos textos sobre erotismo no Brasil, né? Inclusive, a gente já leu vários. Tem um livro dela, Histórias Íntimas. Eu acho que eu te dei esse livro de presente, né, Zila? Histórias Íntimas, da Mari Del Priore. Se não foi para você, foi para o Álvaro. Para um de vocês Não, dois, eu dei esse livro de presente. Ela fala uhum. sobre o erotismo e a sexualidade no Brasil. E ela é fantástica, né, na forma como ela constrói ali a narrativa histórica. Entre as cartas que ela analisou ali, do início do século XX, né, muitas mulheres colocavam nas cartas a obrigatoriedade do leito conjugal, a obrigatoriedade da intimidade. E muitas colocam também, né, todo o ritual para ter intimidade com o marido, né, e uma intimidade assim mais normatizada, né, mais escondida. Ter que tomar um banho, a obrigação de ter que se banhar, ter que se higienizar, ter que se perfumar, né, colocar o camisolão, né, deitar na cama, no leito conjugal e esperar o marido, né? E, né, para nem sempre ou quase nunca ter nenhuma satisfação com aquilo. Então se tornava uma obrigatoriedade conjugal. Né? E esse termo obrigatoriedade conjugal, claro que ela está falando de um tempo histórico, início do século XX. Mas, assim, muitas mulheres hoje, né? Que, claro, as mulheres mudaram muito, né? Não falo as novas gerações agora, mas mulheres mais do interior do país, mais religiosas e de gerações mais antigas, provavelmente ainda, né, colocam
esse lema aí, obrigatoriedade conjugal em prática até os dias de hoje. Uhum. Não há Ainda dúvida. temos. Tem um quadro comparativo aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui é a página 86, mas está lá escrito Hierarquia do Sexo, o Círculo Mágico versus os Limites Externos. Eu não sei em qual página que está no teu PDF. Aqui na página, já te digo, aqui na página 19, o Círculo Encantado, né? O Círculo Encantado. E aqui ela vai falar justamente, né, do permitido e do não permitido, do aceito e do não aceito. Círculo mágico, né? Sexualidade boa, normal, tudo entre aspas, né? Normal, natural e sagrada. O que é normal, natural e sagrado, sacralizado pela sociedade, pela cultura? Relacionamento em casais, né? Ou seja, quando é um casal, sem dinheiro, ou seja, fora aí da prostituição, né? Que é procriador, que tem um fim procriador, que é monogâmico, que é em casamento, dentro de um casamento de preferência, que é heterossexual, que é convencional, apenas corpos, ou seja, nada que envolva brinquedos sexuais, fetiches, né? Ou sexo com 3 ou 4 pessoas, né? O sexo grupal, digamos assim. Só com 2 corpos. Sem pornografia, ou seja, sem o uso de nenhum tipo de pornografia, imagem, principalmente, vídeo, né? Em particular, né, na nossa vida privada, na nossa casa, sem exibicionismo em lugares públicos, né, em cinemas, em banheiros, né, em praças, né, que eram muito comum nas práticas homossexuais lá nos anos 70, nos anos 80. Né? E intrageracional, ou seja, pessoas da mesma idade, né, tipo eu, Matheus, né, de preferência, né, interessante eu ser heterossexual e casar com uma mulher da minha idade, né, Zilá? Onde já se viu um homem da minha idade, né, não seguir essa norma, né, um absurdo, né, você não acha? Agora... Essa norma essa e norma. tem mais um termo aqui, pelo menos nesse ensaio, tem mais um termo que diz baunilha. O que significa isso? Deixa eu achar aqui. No primeiro círculo ou no segundo círculo? No círculo encantado do bom, normal, natural, na sexualidade abençoada. Então, tem heterossexual, casada, monogâmica, procriativa, não comercial, em dupla, em uma relação, na mesma geração, privada, sem pornografia, apenas corpos e baunilha. Na verdade, na minha edição aqui não aparece. Eu não consegui relacionar o que será essa baunilha que elas querem dizer. Vamos ver o segundo círculo, a gente já volta a essa questão aqui. Então, mas isso é o sexo normatizado. Isso é normatizado, né? Bom, normal, natural, sexualidade abençoada. Exatamente. É a norma. Agora, vamos sair da norma, né? Vamos sair da norma, porque essa norma está muito sem graça, né? Vamos dar uma apimentada um pouco, porque a vida é feita para gozar, né? Então, vamos lá. Limites externos, né? A sexualidade que é má. Que sexualidade será que é má, que é anormal, que é antinatural, que é maldita, né? Lembra daquela música do Chico Buarque, Joga Pedra na Geni? Você lembra? Como as mulheres sofreram, as que se chamavam Geni com aquela música. Então, vamos lembrar aqui. Casual, sexo casual, né? É aquela coisa. Sexo casual, eu tô com vontade, eu tô com desejo. Casual. Vou lá e transo e pronto, e acabou. Sozinho ou em grupo? Sozinho seria lá, né, a questão da masturbação, né? Que a gente sabe que para os homens sempre foi mais aceito, apesar de ter sido considerado uma patologia já, para as mulheres, meu Deus do céu, um tabu horroroso. Imagine onde já se viu uma coisa dessa. Agora, imagine em grupo, né? Vamos dar uma pimentada, vamos fazer um sexo aí com 3, 4 pessoas, né? Vamos cair numa suruba. Então, meu Deus, que absurdo uma coisa dessa, né? Vamos internar esse bando de doente. Por dinheiro, a questão da prostituição, né? Pagar por sexo. Apesar disso existir desde que o mundo é mundo, a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Mas sempre foi considerado por moralistas algo que deveria ser combatido. Sabe um autor brasileiro que trabalha muito bem isso? Olha como a literatura ajuda a gente a pensar. Jorge Amado. Não sei se você já leu alguma coisa de Jorge Amado,
Jorge Amado, nas obras dele, né, sempre tem um bordel. Não sei se você já reparou que sempre tem um bordel, uma Tem cafetinha, bordel. né? Só que o bordel ele fica afastado da cidade, ele fica longe, ele fica bem distante da cidade. Daí, na cidade, né, existe uma igreja, e dentro dessa igreja, o padre e as beatas papa-hóstias, né? Então, Uhum. sempre existe essa contradição, né, das beatas papa-hóstias contra as prostitutas, contra a cafetina. Né? E é muito interessante nas histórias do Jorge Amado que os homens, né, de respeito, os políticos, né, os homens de bem das histórias dele, são todos casados com essas beatas, todos muito homens bons católicos, né, respeitosos, mas toda noite eles vão no bordel, né, pagam fortunas, enchem as quengas de dinheiro e aproveitam. Né? Então, quer dizer, uma coisa muito interessante. O Jorge Amado trabalha muito com essa dubiedade, com essa hipocrisia. Né? E aí entra na Uhum. questão do sexo por dinheiro. Né? Sempre foi considerado algo não normal, mas sempre foi tolerado na nossa cultura. Tolerado. Tanto é que dizem casas de tolerância, né? Eu Exatamente, né? sempre ouvia meu O, pessoal falar, ai, Quantos homens mais antigos, principalmente, não frequentavam essas casas, né? como se diz, eram toleráveis, às vezes, nos limites da cidade, né? Lá nos finais das vilas, Sim, né? No fundão da cidade, né? do fundão, elas eram toleráveis. Eles É, ficavam tolerando. fora aí da questão do dinheiro, não procriador, todo sexo que não é procriador, né? Aí entra a moral cristã também, né? Entra Uhum. Paulo, né? O apóstolo Paulo, a questão da procriação, as sagradas escrituras, né? O peso da moralidade cristã. Imagina só se todo mundo que fosse fazer sexo fosse para procriar o mundo, estava super povoado, né? Não ia ter comida, não ia ter água, esse mundo ia estar um Você já caos, né? pensou? Não, e se não tivesse havido a Primeira e a Segunda Guerra, onde morreram tantos homens, imagina como é que estava esse mundo. Eu, às vezes, fico pensando isso, né? O sexo promíscuo também é algo muito problemático, né? Promíscuo no sentido, hoje eu tô com um, amanhã eu quero. É aquela coisa, como dizia minha fonte Sara Shiva, né? Antes da conversão pentecostal. Eu era viciada em homens, eu era uma verdadeira ninfomaníaca. Então, todo dia eu queria um diferente, né? Então, às vezes eu queria um, que às vezes, amanhã eu vou querer outro, né? Porque fazer sexo com o mesmo homem todo dia é muito monótono, né, Zela? Você não acha que é uma coisa muito monótona? Não sei, essa eu não consigo te responder. Então, o sexo promíscuo. Em pecado, né? O em pecado é o que mais a gente conhece, a gente que vem de uma tradição católica, principalmente. Eu nunca fui evangélico, mas eu venho de uma tradição católica. A questão da culpa, do pecado, você vai para o inferno, né? Teve uma época que eu me confessei com o padre, na época que eu era bem carola, né? Tive que rezar um rosário são 150 Ave-Marias, né? Ele me deu de penitência por causa dos pecados. Então, essa questão do pecado e da culpa, né? Tudo que foge à norma é muito complicado e a gente carrega isso muitas vezes a vida toda. Uhum. Por mais aberto que a gente seja, eu me considero uma pessoa muito aberta, Zilá, mas eu tenho um pouquinho dessas travas conservadoras que veio da minha socialização até A hoje. gente tem, eu carrego muito ainda. Quando eu, às vezes, eu percebo, eu tento me corrigir, mas sai assim como se fosse um ato falho, porque está na minha formação, na minha estrutura. Né? Com o curso de história eu desmontei muito ainda, desmontei, já me desconstruí muito, né? Mas ainda tem os ranços antigos. Então, o pecado aí, né? Homossexualidade. Né? Então, foge da heterossexualidade, né? Já adentra o terreno dos limites externos, do antinatural. Claro que aqui ela está falando lá da época dela, mas não que isso tenha mudado tanto, não. As pessoas elas não são declaradamente homofóbicas, porque ninguém vai falar na tua cara que é homofóbico, mas por trás de você elas falam, né? Ah, Elas falam, a gente vê sim, pela internet, pelos comentários nas redes sociais, os absurdos que as pessoas comentam, é né? absurdo. As Então, pessoas falam, até hoje, na verdade, né, a homossexualidade é vista. Claro que hoje tem legislação, tem proteção, tem direitos civis, mas não que as pessoas deixaram de ser homofóbicas, né? não, não deixam, não. Ainda mais aqui no sul do país, né? Esse conservadorismo que.
não quer nunca se amenizar aqui para o sul, né? Sadomasoquismo, né? Aí entra na questão dos fetiches sexuais. Olha só como a Gay Rubin ela é aprofundada nessas discussões. Por que o sadomasoquismo também entra aí no sexo antinatural, anormal, no sexo ruim, né? Porque foge lá do convencional, do papai e mamãe, né? Da posição lá da mulher embaixo, o homem em cima, né? Então, todo tipo de fetiche, todo tipo de fantasia, né? Que sai da norma já é patologizado, já é colocado como um verdadeiro escândalo, né, como algo que não pode nem se falar, né, nem deve ser falado. E, na verdade, eu gosto muito de trabalhar essa questão das fantasias, dos fetiches, né? Por que será que os casamentos vão à falência, né? A professora... esqueci o nome da professora, é uma professora da UFRJ. Eu vou ver se eu recupero o nome dela e vou passar no grupo lá. Mas ela tem vários estudos sobre essa questão dos fetiches sexuais. Ela escreveu um artigo sobre por que os casamentos tradicionais eles entram numa monotonia e muitos acabam e no final muitas vezes marido e mulher acabam se tornando irmãos, né? Porque não há inovação na intimidade, né? O sexo sempre é repetitivo, é sempre a mesma coisa, né? Não há uma fantasia, não há um fetiche, não há uma inovação, né? Então, quer dizer, para a própria saúde do casamento e da própria saúde sexual, tanto do marido quanto da mulher, ou de qualquer parceiro sexual ou namorado que seja, né? A questão de inovação, do uso dos fetiches, das fantasias, é muito importante, né? Isso, na verdade, traz aí felicidade, prazer em fazer sexo, né? E durante muito tempo essa questão foi colocada dentro dos limites, dentro de algo antinatural, de algo que deve ser superado, né? Os acessórios, por exemplo, ela fala do sadomasoquismo, mas entre os acessórios, os brinquedinhos sexuais, né? Quem nunca foi a um sex shop? Eu lembro que eu era adolescente e ainda eu fui na Video Shop, que é aí perto da tua casa, nem sei se existe esse lugar aí. Mas eu ia lá quando eu estudava, nossa, eu estava no ensino médio ainda, né? Quando eu estudava no Kennedy, eu acho, se eu não me engano, eu tinha uns 17 anos, nem podia entrar num lugar desse. Eu ia com um amigo meu, né, para a gente ver os brinquedos sexuais lá, que para a gente era uma novidade, né? Hoje não é mais uma novidade, né? Hoje já, para mim, eu não acho interessante, mas tem muitas pessoas que acham. Também a pornografia, o consumo de pornografia, que hoje está deliberado, escancarado na internet. Você entra no Google lá, já pesquisa e você encontra um monte de pornografia. Mas era muito difícil, né? Nos anos 80, que é o período que ela está escrevendo, para você conseguir uma revista de mulher nua, uma revista erótica, era difícil, né? Não era qualquer um que tinha acesso a esse tipo de material, né? Não sei, naquela época, não sei como era, você que viveu lá naquele momento, se você quisesse ter uma revista erótica, era uma tarefa quase impossível, eu acredito, né? Eu não me lembro bem que época que era, se é a década de 80. Eu me lembro que tinha Playboy. Playboy, Era uma sim. revista Playboy, né? Das E eu me mulheres lembro nuas. que tinha as mulheres nuas, mas elas sempre apareciam em poses assim mais artísticas, né? Do que daí depois de um tempo elas começaram a aparecer mais, como é que eu vou dizer, mais expostas. E eu me lembro que um senhor que trabalhava comigo, ele tinha uma revista daquela e ele me disse assim: Zila, veja como estão as coisas, olha essas mulheres da Playboy aqui. E ele foi capaz, é um senhor bem conservador, e ele foi capaz de abrir a revista para mim e disse: olhe e me diga. E eu até me assustei, porque eu nunca tinha visto Você daquele nunca tinha jeito. visto uma revista de mulher nua na vida? Daquele jeito assim, escancarada, sabe? Né? Em poses, eu sempre tinha visto as mulheres da Playboy, sempre muito lindas, mas em poses mais artísticas, mais, né? Não tão escancaradas. Aquela eu me assustei. Daí ele me diz assim: tá, viu? Você viu só a que ponto nós estamos? Como nós chegamos nisso? Eu fiquei vendo o que vai acontecer. Mas eu não tenho lembrança assim nas bancas assim, muitas revistas. Eu também não procurava, né? Mas eu me lembro que tinha algumas com uma capinha de plástico.
talvez alguns gibizinhos, alguns desenhos em quadrinhos, né? Enfim, os homens, na verdade, eles consumiam muito mais essas revistas, né? Mas Eram só os homens que consumiam. Eu sei que eu tinha um cunhado, eu era menina, estava com o quê? 7 anos. 7 anos, no início da década de 60, ali, 61, talvez 64. Uma vez eu estava fazendo uma faxina na casa e achei uma espécie de uma revista pequena, assim, mais ou menos desse tamanho aqui, assim. Não sei se você está vendo. E ela era uma espécie de um catecismo. O famoso Carlos Zéfiro. Carlos Zéfiro foi, acho que, o pioneiro nessas revistas eróticas, né? E eu olhei aquilo e me assustei. Nunca tinha visto, né? Quando minha irmã viu, ela pegou, arrancou das minhas mãos e nunca mais eu vi a tal da revistinha. a irmã já Daí era depois, mais mais velha, tarde, né? que eu fui saber que era os catecismos do Carlos Zéfiro, mas isso já, agora, depois, década 70 e 80, né? Tem muitas teses e dissertações sobre esses catecismos, inclusive, né? Tem trabalhos Não, bem hoje legais. tem sites na internet, tem sites que a Carlos Zéfiro na internet, né? Hum. Nossa, é um assunto assim de muitas teses mesmo, esses catecismos, da década de 60. Entrando aqui também na questão da pornografia, né, que ela coloca como o limite externo, os filmes pornográficos, então, né, o acesso era muito mais dificultoso. Né? Primeiro que você tinha que ter um videocassete em casa, né? E ir na locadora alugar um filme pornográfico, quem que tinha coragem, né? Tinha toda a questão da Ah, vergonha. A vergonha, né? Assim, o que vão pensar de eu estar pegando um filme pornográfico? Né? Eu confesso que eu tinha vergonha, eu já era maior de idade, imagina, eu já tinha 18 anos. Morria de vergonha. Eu fico imaginando as mulheres que tinham vontade de ver esses filmes. as mulheres sempre tiveram. Da minha geração, acho que elas nunca entraram ou se entrarem, entraram assim, bem parcimoniosas, assim, sabe, para pegar algum filme. Eu me lembro que quando veio o Império dos Sentidos, eu estava recém-casada, década de 70, eu acho. Veio o Império dos Sentidos para Ponta Grossa, que era um filme. Tinha algumas cenas mais explícitas, né? Eu me lembro que uma colega minha que foi ver, quando ela veio me contar, disse, meu Deus, que horror, que aflição de ver aquele filme, ela dizia, é muito nojento. Você vê assim? Essa questão do nojento, né? O que para você, para a gente analisar o que a gay coloca aqui, de fato, é a vida da gente, né? É a política do sexo sendo colocada de uma forma descarada, né? Pois é, mas o que eu acho legal é que esse é uma construção, né? Na realidade, é o que a Gale fala no texto. Saindo da É uma pornografia aqui, significação, que uma está também nos construção. limites externos, o público, né? O sexo em público. Bem, né, esse eu nunca tive nenhuma experiência, né, mas eu já estudei, já li bastante, né, Aham. pessoas que gostam de exibicionismo, né, de ter prazer em lugares públicos, né, enfim, a adrenalina de sentir esse tipo de prazer, que era muito comum nos anos 60 e nos anos 70 com os homossexuais, mas sempre foi muito comum com os heterossexuais, né? Tem muitos heterossexuais que gostam de fazer sexo na praia, dentro do carro, né? Enfim, em locais públicos, e sentem prazer nisso, né? Parece que a adrenalina de ser flagrado a qualquer momento, né, se coloca ali, né, como um fetiche, inclusive, muitas vezes. Né? Intergeracional, né? A questão da Esse, diferença de esse, idade. esse é complicado, né? Eu penso que com os homens existe uma tolerância maior. Um homem mais velho e às vezes até idoso, né, maduro, com uma mocinha novinha, a sociedade faz vistas grossas e muitos homens até aplaudem, né? Agora, uma mulher mais velha, uma mulher madura, com um piazão, aí não, né? Daí não pode, né, Zé? Aí Daí não pode. a gente já tem um Ah, problema grave. daí não pode. Onde já Eu se confundi viu isso aqui, é cruzamento de gerações, eu confundi isso aqui com incesto, mas não é, intergeracional. é geracional, é. Eu tinha Né? confundido com incesto.
Onde já se viu, quando é uma mulher mais velha, essa mulher tem que ter vergonha na cara de estar saindo com um piazinho desse, né? Onde já se viu uma coisa dessa? Quantas vezes a gente já não ouviu esse Aham. tipo de coisa, né? Agora, com os homens, não, né? Podem ser mais velhos, mas uma moça jovem e bonita é sinal que ele é macho, que ele é pegador, né? Daí pode, né? E a gente vê isso em muitas figuras públicas, né? Lembra do Temer e da Marcela, né? O Temer tem idade para ser avô da Marcela, né? É verdade. Até a própria esposa do Trump, né? Se veja, ela parece bem mais nova que ele, né? É mais nova. A Melania, né? A Melania é bem mais jovem. E eles têm assim aquele orgulho de macho, né? Não seria de patriarca, mas acho que um orgulho machista mesmo de ostentar as lindas mulheres, até a própria Michelle do Bolsonaro, né? De fato, né? Assim, ao contrário, por exemplo, né? O Bolsonaro tem uma mulher mais jovem, o Temer tinha uma mulher muito mais jovem. E se a Dilma começasse a namorar um piazão, né? O que iam falar dela, na tua opinião, quando ela era presidente? Olha, eu não quero nem pensar no que iam falar da Dilma, porque se eu pensar, eu já me dá um tremor. Porque sem ela fazer isso, ela já foi muito demonizada por tudo. Imagina se ela tivesse feito isso. É, Casual, então a gente falou de tudo aqui, né? Então, o que é interessante, Zilá? O que é normal, o que é normativo, o que é o círculo mágico da boa sexualidade, o que é o limite externo, né? O que é o sexo ruim, anormal, antinatural e muitas vezes maldito. Né? E a Gale coloca isso, né, como uma imposição arbitrária, né? É uma imposição arbitrária instituída para, né, o sexo fora do padrão, né? As aham. instituições fazem isso, o governo, os estados, as políticas constroem isso. As políticas, né? Políticas. Esse texto digamos assim, eu colocaria como uma leitura obrigatória, né? É um texto um pouquinho mais escancarado em algumas coisas, né? Ela não é nem um pouco puritana, não sei se você Não, percebeu, mas mas assim, para a partir dos 16 anos em diante, eu acredito que deveria ser uma leitura obrigatória até para eu as acho que ele pessoas é necessário conhecerem mais o sexo e desconstruírem muito, né? Esses construir. Essa pequenos desconstrução. fascismos sobre o corpo, né, Zila? Só assim que a sociedade vai melhorar, né, Matheus? Só assim. De fato, né? Então, a partir da semana que vem, agora eu acho que com o pessoal na aula ao vivo, com todo mundo, a gente continua. Eu quero continuar a partir da página. Eu sei que a tua paginação está diferente, né? Mas o próximo subtítulo depois desse círculo é as transformações do sexo. Não sei se você achou aí. Deixa eu ver, eu já acho. Transformação sexual. Então, a É partir daí em diante, página 21. aqui é 90, né? Por causa Aqui é do vinte e tipo de um. publicação. Mas daqui até o final do texto a gente mata da aula que vem. A aula de hoje ela é mais histórica, ela é mais política, ela é mais introdutória, né? E também ela é extremamente crítica nesse viés da normatização do sexo. Daí a segunda parte, ela vai falar das transformações do sexo, aqui ela vai voltar à antropologia um pouquinho. Você vê que a antropologia ela é importante, né? A Aham. todo momento ela está resgatando lá a discussão do Resgatando. parentesco do Levi-Strauss, né? O quanto que isso é importante. A estratificação do sexo, como que o sexo é estratificado também, o sexo marginal, a questão não só da homossexualidade, mas as leis de obscenidade, né? Ela vai tratar aqui. Também os conflitos em torno do sexo e ela fecha lá com os limites do feminismo, né? Que daí entra nessa questão dos Que daí entra, feminismos. naquela pergunta que eu te fiz. Então a gente mata ele, né, no próximo encontro, daqui 2 semanas. Dia 17 do 11? Deixa eu lembrar, não, dia 19 do 11. 19/11. Aham. 19 do 11 a gente mata esse daqui, a gente termina esse texto. Aí a gente, daí é dezembro, nosso próximo encontro, ou dia 30 de novembro, não me lembro. Eu também. Deixa eu ver. Mas enfim, tem Agora eu lá não no posso mexer no cronograma. meu celular, senão eu já te dizia. Mas a gente tem o cronograma lá, né, que eu mandei no grupo. Tem. Uhum. Daí depois, terminando esse texto da Gale, que é fantástico, né, a gente vai para Angela Davis, que já é outra pira, né? Angela Davis é o feminismo negro.
É o Uhum. feminismo das mulheres pretas, né? A Angela Davis, ela se classifica como uma bad feminist, uma feminista ruim, porque ela bate de frente com todas as feministas brancas de classe média. Ela não se vê naquele Uhum. feminismo, ela disse. Então é muito legal o texto dela. Imagina. Eu nunca li nada, eu sei alguma coisinha a respeito dela, porque se falou muito agora com esse movimento, esse último movimento que teve nos Estados Unidos, né, da revolta lá dos afros. Blacks Lives Como é que... Matter. Esse aí mesmo. Eu ouvi muita menção sobre ela, daí li alguma coisinha assim por cima, né? Né? Ela foi, acho que contemporânea dos Panteras Negras, né? Ela era do Partido Comunista Estadunidense, né, do Panteras Negras, que era um movimento anarquista. Ela foi presa, Uhum. inclusive, ela perdeu o cargo dela na Universidade da Califórnia e ela ficou presa durante muitos anos, né? Tem um Você filme já sobre ela. pensou? Corajosa, né? Ela é Negra, contemporânea, a Angela Davis é feminista. contemporânea da Gale, elas viveram na mesma época. Então, aquela direita cristã raivosa, fundamentalista dos anos 70, ela pegou tudo aquilo lá, todo aquele momento histórico. Né? Aliás, eu acredito que estudar essas mulheres, essas intelectuais hoje, né, é até fazer uma autorreflexão, como essas mulheres sofreram na época que elas eram mocinhas, quando elas eram jovens, né? E elas enfrentaram de peito aberto tudo aquilo, né? Uhum. E olha que enfrentar uma repressão legalizada, policial estadunidense, não é para qualquer um, não. Você sabe, Zilá, uma coisa eu falo para ti, até para a gente encerrar a reunião de hoje, o meu pós-doutorado, que eu quero planejar meu pós-doutorado, eu não quero fazer ele no Brasil. Por isso que não importa se eu for fazer em 2022, em 2023, 2024, eu quero planejar. Eu quero muito fazer fora, e eu queria muito fazer na Berkeley, queria muito fazer na Universidade da Califórnia, porque é onde todo esse povo que a gente lê, todas essas teóricas feministas estão. Né? Você Aham. imagina que privilégio fazer um pós-doutorado, né, nas mesmas na mesma universidade, na mesma instituição que Gay Rubin estudou, que Angela Davis estudou. Né? Você já parou para pensar? Então, é um sonho que eu ainda Nossa, quero realizar. é o teu sonho, né? Por isso que eu estou estudando inglês de novo, porque eu domino o idioma, mas eu esqueci muita coisa, porque eu não pratico. Né? Então, quer dizer, é meio que uma obrigação, né, cotidianamente, estar me atualizando aí em relação à língua, né? O doutorado me ajudou bastante também, né? Minha orientadora me forçou muito com o inglês. Mas é por uma boa causa, né, Zilá? É uma boa causa, claro. Então tá bom, minha amiga. Bom final de semana para você. Amanhã ainda é sexta-feira, sextou amanhã, né? E nesse sextou amanhã é dia de tomar uma cervejinha, né? Dia de relaxar, né, Zilá? Poder relaxar. Então Agora, amanhã uma última pergunta. Quem que ganha? eu tô torcendo para o Joe Biden. Eu vejo o Joe Biden, inclusive, como uma possibilidade de refrigeração, né? Uma possibilidade aí de oxigenação desses momentos de extremismos que nós estamos vivendo no mundo. Que querendo ou não, Zila, gostando ou não gostando, os Estados Unidos é a nação mais poderosa do mundo, né? Independente de ser imperialista, de ser o caralho a quatro, né? Eu tenho muitas críticas aos Estados Unidos, você sabe disso, principalmente a política externa. Mas, querendo ou não, a política deles, né, acaba aí contribuindo com toda a política mundial, com toda a tendência política no mundo, econômica e política, né? Você E, no sabe que eu caso sou aí, enfraqueceria, uma vitória do Joe Biden enfraqueceria essa direita, essa extrema-direita latino-americana, extrema-direita. como o Isso que é o mais bolsonarismo no importante. Brasil. Eu também torço para ele nesse sentido, para o enfraquecimento da extrema-direita. Porque não dá para continuar com isso. Não dá para continuar com isso, né? Como diz a Cher, né? A Cher é uma cantora pop nos Estados Unidos e o Álvaro, inclusive, né, me passou um tweet dela lá na rede social, que ela falando o seguinte, que ela não suporta nem um dia, nem um minuto mais ser governada por Donald Trump. Não tem como esse homem continuar me governando, ela falou. Né? E idem aqui para mim no Brasil, com certeza para você. Eu não suporto nem um dia, nem um minuto, nem um segundo mais ser governado por esse cara que está lá no Planalto. Não tem mais condição. Né? Se a gente quer um mínimo de civilidade nesse país, de dignidade, tem que acabar esse pesadelo. Verdade.
Nós temos que enfraquecer, pelo bem dos nossos descendentes, temos que enfraquecer essa extrema-direita, não dá para continuar. E o único caminho é a vai ser dos política, Zilá. direitos? O que vai ser dos direitos? Né? O único caminho é a política, viu? Não tem, fora da política, eu não vejo Não isso. tem saída. Não tem, o único caminho é política. Então é isso, amiga, né? Firme e forte. Daí só falando para você do sextou amanhã, né? Então amanhã você abre uma cervejinha aí pro Gustavo, relaxe, né? Dá uma descansada, uma relaxada e curta aí o teu final de semana. Tá ok, você também aí. Tchau. Tchau. Até. Até.